O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Daqui a 40 dias você irá morrer. Daqui a 40 dias você irá morrer. Imagina que você chegasse então ao médico e você escutasse então essas palavras do médico. Olha, você só tem 40 dias de vida. Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação se nós descobríssemos que a nossa morte é algo eminente? Ora, certamente nós, após o susto que levaríamos, iríamos nos preocupar em nos reconciliar, talvez com alguma pessoa que nós temos alguma desavença. Talvez nós trataremos de pagar uma dívida que nós, muitas vezes, por desleixo, temos deixado por fazer. Ou então, voltaríamos para Deus de forma imediata. Pois é. Mas o fato é que nós não sabemos se nós temos mais 40 dias de vida. O fato é que nós não sabemos quando será a nossa morte. E por vezes nós ficamos brincando com a nossa salvação. Ficamos como que deixando para depois, deixando para amanhã aquela confissão, talvez deixar para a semana que vem para ir na missa. E muitas vezes nós vamos nos enganando com demoras e vamos como que tardando a nossa reconciliação com Deus. Por isso que a igreja,
em sua sabedoria, tem tempos diferentes para evidenciar a salvação de Jesus. E hoje nós iniciamos então este tempo da Quaresma, este tempo forte, este tempo oportuno para a salvação. Mas nós não podemos encarar este tempo da Quaresma simplesmente como se fosse um folclore da igreja. Nós não podemos encarar esse tempo que nós iniciamos hoje como simplesmente uma prática social. Os meus pais sempre fizeram, os meus avós, lá no sítio era assim, então eu vou fazer. Não, nós não podemos encarar esse tempo com uma superficialidade. Nós não podemos viver esse tempo como nós temos vivido todo outro tempo da nossa vida. Quando a gente quando a gente se encontra com alguém, sobretudo quando às vezes alguém que a gente faz tempo que não se encontra, a conversa sempre gira em torno da mesma coisa. E uma coisa que as pessoas constatam sempre é: nossa, como o tempo tem passado rápido. Olha, há tanto tempo nós nos conhecemos. Olha, pareceu que foi ontem que aconteceu aquilo. Parece que foi ontem que você teve as suas crianças. Parece que foi ontem que fulano morreu. O tempo está passando depressa. E sim, nós estamos vivendo uma vida agitada. Nós estamos vivendo numa vida extremamente compromissada. Nós temos muitos afazeres. Nós temos muitas informações. Nós temos vivido muitas coisas ao mesmo tempo. E qual é o grande perigo do tempo estar passando? O grande perigo é justamente o tempo passar e nós não nos voltarmos para Deus. O grande perigo é que a morte chegue à nossa porta e nós não estejamos preparados para esse encontro com Jesus. Não se esqueça, a eternidade começa aqui. Você viverá na eternidade como você tem vivido hoje. No momento da sua morte, é uma espécie de um congelamento do seu estado. Se você está em estado de graça, você passará a eternidade em comunhão com Deus, em união com nosso Senhor. Mas uma pessoa que morre em estado de pecado grave, ou seja, no estado de inimizade com Deus, essa pessoa passará eternamente inimiga de Deus. Por isso que nós não podemos brincar com o tempo. Por isso que nós não podemos ficar fazendo corpo mole para mudar certas situações da nossa vida. Por isso que nós não podemos ficar, muitas vezes, nos dispersando, muitas vezes perdendo o foco da nossa vida com outras coisas. Eis o tempo da conversão. Eis o dia da salvação. É hoje que nós precisamos nos converter. É hoje esse nosso encontro com Jesus. Ora, nós viemos à igreja, nós viemos para participar da missa de cinzas, não porque as cinzas por si só possam apagar pecados. Ora, se você veio atrás das cinzas pensando que é para tirar olho gordo, para tirar quebrante, para tirar inveja, olha, vai procurar outra coisa. Porque as cinzas não é para isso. A cinza é reconhecer que a nossa vida é um brevíssimo instante. É reconhecer que nós iremos, mais cedo ou mais tarde, todos virar pó. E aqui não tem rico nem pobre. Aqui não tem quem é mais conhecido ou menos conhecido. Aqui há a certeza de que a morte que nós iremos passar fará com que essa nossa existência muitas vezes se torne tão fugaz como é as cinzas. Ora, quando o padre impõe as cinzas, se o ventilador está tocando, facilmente o ventilador leva as cinzas para longe. É assim. Você, mais cedo ou mais tarde, será levado por qualquer vento. Todos nós, mais cedo ou mais tarde,
iremos virar pó. Mas, padre, isso então, se todo mundo vai virar pó, se todo mundo vai morrer, a nossa atitude deve ser então curtir a vida. Então, eu tenho que aproveitar cada instante. Olha, eu tenho que curtir a cada momento da minha vida, porque eu não sei quando eu vou morrer. Ora, você deve sim aproveitar a sua vida, mas cuidado, porque se o aproveitamento da sua vida consistir simplesmente em fazer a sua vontade, em fazer tudo aquilo que te der na telha, você estará se encaminhando para a condenação. Ora, a nossa vida, que é um breve instante, ela deve ser vivida com cada vez mais um crescimento de amor a Jesus. Nós viemos a essa missa, nós viemos receber as cinzas, porque nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus a nossa vida não vale a pena. Sem Deus não adianta ter saúde e dinheiro no bolso. Sem Deus não adianta ter fama, reconhecimento e aplausos das pessoas. Sem Deus a nossa vida é nada. Sem Deus a nossa vida é pó. Por isso então, que nós humildemente nos aproximamos de Deus e reconheçamos, Senhor, nós somos pó, mas nós queremos ser tudo no tudo. Nós queremos encontrar a realização da nossa vida, não em nós mesmos, mas em Ti. Por isso então, os santos exercícios da quaresma. Por isso que a igreja então, na sua sabedoria, vai educando os seus filhos para se preparar para o Natal. Olha, o Natal não, se preparar para a Páscoa. Vejam, está vendo? Até o padre come bronha às vezes. O padre está surpreso, porque hoje, às 6 horas da manhã, o padre já celebrou a missa aqui nessa igreja. E tinha muita gente na missa. Eu até pensei que não fosse ter tantas pessoas, mas chego aqui, uma surpresa. Tem gente, como diria o povo, saindo pelo ladrão. Gente saindo pelas portas. Isso é ótimo. Mas, será que todos nós que estamos aqui hoje, vamos estar no dia da Páscoa? Será que todos nós que participamos da missa hoje, iremos perseverar até o fim deste tempo da quaresma? Mas será que nós vamos perseverar até o fim da nossa vida? E mais ainda, será que quando chegarmos lá no céu, vai estar abarrotado assim? Será que todo mundo que está aqui nessa igreja, a começar pelo padre, será que vai entrar no céu? Ora, isso só vai depender se nós levarmos a sério o tempo que Deus nos concede. Ora, isso só irá acontecer se nós levarmos a sério a nossa vida de penitência e de ascese. Isso só irá acontecer se nós nos comprometermos a, de fato, a mudar de vida hoje, não amanhã, não depois. Quantas quaresmas você já não passou na vida? Quantas vezes você já não veio à missa? Ora, hoje não é uma repetição daquilo que você sempre viveu. O dia de hoje é único. O dia de hoje não irá se repetir. E talvez essa seja a última quaresma que você esteja vivendo. Por isso que no Evangelho nós vimos então 3 práticas que vão nos ajudar então a viver esse tempo. Hoje nós iniciamos o dia com abstinência de carne e de jejum. E como diria um autor chamado Chesterton, hoje em dia tem que explicar até porque a grama é verde. Porque tem muito católico que não sabe muitas vezes a diferença entre o jejum e a abstinência. Então o padre explica. O que é a abstinência de carne? É quando você tem a possibilidade de comer, mas você toma a decisão de eu não vou comer. Ou seja, eu me abstenho de consumir. Então, você podendo hoje comer um churrascão, hoje você podendo comer aí uma costelinha de porco assim, ó, bem gordurosa. Hoje você podendo comer um frango caipira.
Tá vendo que o padre tá dando dica do que ele gosta, né? Então já sabe, né? Quando chamar para almoçar, já sabe o cardápio, né? Uma galinha caipira, gostosa. Mas você fala, eu não vou comer hoje. Mas por quê? Talvez quem trabalha fora, às vezes os companheiros ali perceberam que hoje você não comeu carne. E talvez alguém pudesse se perguntar assim, mas por que é que você não comeu carne hoje? Ora, Deus não se importa com essas coisas. O que realmente importa é aquilo que nós trazemos no nosso coração. Ah, não, olha, Deus não está preocupado com coisas exteriores. Deus está preocupado com o nosso amor. Não tenha dúvida. Mas esse nosso amor a Deus tem que se externalizar. Ou seja, aquilo que eu tenho dentro de mim, eu tenho que evidenciar para fora. Hoje eu não comi carne, não foi para fazer dieta. Hoje eu não comi carne porque eu quero fazer uma penitência por amor a Deus. Porque quando eu olho para a cruz de Jesus, eu vejo que eu não seria capaz de morrer naquela cruz. Por isso então, eu vivo aquilo que São Paulo nos diz, eu completo na minha carne aquilo que faltou na carne de Jesus. É por isso que nós nos abstemos de carne hoje, para que nós possamos lembrar da paixão do Senhor. E aqui vai uma orientação. Prestem bem atenção. Quem não sabe, a partir de hoje então, passa a saber. A igreja diz que o cristão católico deve se abster de carne na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e em todas as sextas-feiras do ano. Todas as sextas-feiras do ano é dia de lembrar da paixão do Senhor. Se você não sabia, você está sabendo agora. O que há é uma possibilidade de daqui no Brasil, de você trocar essa penitência das sextas-feiras, uma coisa chamada comutação. Então, já que eu vou comer carne, então eu faço uma outra penitência. Eu faço um ato de caridade, eu faço uma outra oração. Então, se aconteceu de ser festa na casa de alguém, e vai ter um churrasco que é sexta-feira. Você pode ir, você pode comer a carne? Pode. Mas você não pode se esquecer que na sexta-feira é dia de fazer penitência. E por isso, então, você tem que fazer então uma outra penitência. Fazer uma outra oração. Mas por que isso, padre? Por que a igreja pede isso dos seus fiéis? Para que nós lembremos da paixão do Senhor. Nós sofremos quando nós não comemos carne. O padre não é vegetariano e o padre não é vegano, viu? O padre gosta muito de carne, viu? Diga-se de passagem. Ora, como a maioria de nós também gostamos muito. E isso para nós muitas vezes é um sofrimento. E isso para nós às vezes nos custa. Mas nós devemos olhar para a cruz do Senhor e pensar que o derramamento de sangue foi muito maior que isso. A carne de nosso Senhor foi flagelada por amor a mim. Outra coisa, hoje então é dia de jejum. Esse sim, a igreja só pede de nós 2 dias no ano. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O que é o jejum? Assim como a abstinência, eu podendo comer, eu escolho então não comer. Então, pode-se fazer então uma única refeição completa. Então, eu almoço ou eu janto. Ou você não consegue, então você come metade no almoço e metade na janta. Sem beliscar, sem comer outras coisas por fora, sem fazer um pratão de pedreiro, exceto se você for um pedreiro, tá bom? Ontem teve encontro dos jovens lá, Meu Deus do céu, essa molecada, ó, é boa de garfo, hein? Você via cada serra assim, que ó, até o padre ficou com vergonha de comer com eles lá. Tanto que essa molecada comia. E não era só os meninos não, viu? As meninas também, viu? Ora, é bom comer. Tem coisa mais gostosa do que você comer um churrasco? Tem coisa mais gostosa do que você comer um pratão de feijoada? Olha, a terceira dica do padre, hein? Olha lá. Tem coisa mais gostosa de comer?
Mas você já percebeu, sobretudo no domingo, quando você come assim a ponto de ficar satisfeito, vai, sabe, dando aquela moleza, aí o sofá vai assim, vem aqui, aí a rede lá fora, vem aqui, ó, deitar em mim. Por que acontece isso? Porque quando nós comemos até a saciedade, todo o nosso corpo, então, se concentra em digerir todo aquele alimento. Por isso que é normal que a gente sente uma moleza. Por isso que às vezes a gente vai sentindo ali, né, parece que baixou a pressão. Por quê? O corpo está se concentrando em digerir aquilo. E não tem nada mais gostoso do que depois de você comer, você tirar numa soneca. Mas qual é o problema disso? É que muitas vezes nós vamos como que acostumando com essa vida, pensando que essa vida aqui nessa terra é isso, é se deliciar de todas as coisas e simplesmente curtir a vida. Quando a igreja impõe aos fiéis o jejum, para mostrar que nós não fomos criados para essa terra, nós fomos criados para o céu, e que por isso nós precisamos nos penitenciar, para que nós possamos lembrar da eternidade. Um dia quando você não come carne, um dia quando você faz um jejum, o que acontece? Começa a dar tremedeira, parece que tem um dinossauro aqui dentro, roncando, não é? O padre é assim, o padre fica só tremendo. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a isso. Mas é bom, porque assim como o nosso corpo sente falta da carne, assim como o nosso corpo sente falta do alimento físico, é preciso que a nossa alma tenha necessidade de Deus. Uma pessoa que satisfaz todos os seus desejos, uma pessoa que só quer curtir essa vida, acaba por esquecer de Deus, porque faz da sua própria vontade o seu Deus. Por isso que a igreja, em sua sabedoria então, vai nos educando, para que nós, ao peregrinarmos nesse tempo, possamos então elevar o nosso olhar e o nosso coração para o céu. Segunda coisa, a igreja então nos diz que nós devemos então nos despojarmos. Porque assim como comer uma comida boa, não tem coisa nada melhor do que você ter dinheiro no bolso. Tem nada melhor do que você olhar na conta poupança e ela está bem gorda, que nem o padre assim, né? Bem cheia. Não tem nada melhor do que você querer comprar uma coisa e você ter o dinheiro para comprar aquilo. Isso é bom. Mas tem um grande perigo. A pessoa que tem muito dinheiro, ou melhor, a pessoa que é apegada ao dinheiro, passa a viver em função dele. Por isso que a igreja diz que nesse tempo, nós devemos nos despojarmos. É difícil botar a mão no bolso e dar para alguém. É difícil às vezes você renunciar a comprar uma caixinha de cerveja que custa R$35 e dar esse dinheiro para alguém, para uma família que está precisando comer uma mistura pelo menos no domingo. É difícil às vezes tirar o dinheiro do cigarro, tirar o dinheiro do chocolate, tirar o dinheiro aí de tantas outras coisas, muitas vezes nós nos desfrutamos para ajudar quem precisa. Por isso então, a segunda prática é justamente a esmola. E não pense que esmola é dar 5 centavos, 25 centavos no semáforo. A esmola da quaresma tem que ser maior. Por isso, tudo aquilo que quando você faz o jejum, a abstinência, você vai economizando, porque você não come. Então todo aquele dinheiro que você economizou e não comprar determinadas coisas, esse dinheiro deve se direcionar para quem precisa. Pode ser alguém que está na rua, pode ser uma entidade, pode ser na igreja, mas pode ser às vezes para alguém da sua família, alguém da sua rua que está passando necessidade. Talvez 50, 100 reais não vai fazer falta na sua casa, mas vai fazer uma grande diferença na vida de quem está precisando. Mas nós vimos no Evangelho que esses homens faziam tudo isso. Cumpriam os jejuns prescritos, se faziam as esmolas, mas cometiam um grande erro.
Eles faziam para se aparecer para os outros. Faziam para que os outros dissem: nossa, olha como fulano é piedoso, olha, ele postou no status do WhatsApp dele que hoje ele está fazendo jejum. Olha que bonito, a pessoa chega no churrasco de família e faz questão de falar para todo mundo: olha, eu não estou bebendo Coca-Cola, olha como eu sou virtuoso, olha como eu sou santo. Meus irmãos, as nossas penitências é para que Deus veja, não para que as outras pessoas saibam. Você não tem que ficar falando o que você está fazendo ou deixando de fazer. É lógico que às vezes dentro de casa, aqueles mais próprios vão perceber algumas coisas. Mas o que nós devemos entender é o motivo pelo qual nós fazemos essas práticas, para então nos unirmos a Deus. Como é que eu transformo então o meu jejum, a minha abstinência, a minha esmola, numa oferta agradável a Deus? Se eu tiver uma vida de oração. Terceiro ponto da quaresma: nada disso faz sentido, nada disso tem valor, se eu não rezo. Se você tem vivido uma vida relaxada, se você tem vivido uma vida de comodismo, hoje você precisa rezar mais. Como o padre dizia, nós não sabemos quando nós iremos morrer, mas mais do que isso, o Oremos da missa de hoje dizia que nós fazemos tudo isso para enfrentar o espírito do mal. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Nós estamos vivendo numa batalha. O que está em jogo é a salvação da nossa casa, da nossa família. Como é que você quer ser santo? Como é que você quer alcançar a santidade? Como é que você quer entrar no céu se você não tem uma vida de oração? Tem gente que tem a pachorra de dizer: não, padre, eu rezo. Antes de dormir, eu rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria. Olha, meus irmãos, se tem uma milícia do mal agindo contra a sua casa, ora, lógico que depende da sua fé, mas uma Ave Maria é muito pouco. Imagine só que viessem inúmeros inimigos diante de uma guerra. Imagine só que o soldado dissesse: não, olha, eu tenho 2 balas na minha pistola aqui, eu vou acabar com esse exército. É insano, é inconsequente. Nós devemos nos armar na medida em que o mal avança. Se há um grande mal na nossa família, se há um grande mal que nós estamos passando, se há uma grande tribulação, nós precisamos nos armar com a oração. Quando acordar, antes de fazer as refeições, rezar o Santo Terço todos os dias, rezar a Via Sacra, fazer visitas a Jesus no sacrário. Todas essas práticas de oração vão nos fortalecendo, vão nos robustecendo para que nós possamos enfrentar os ataques do mal. Mas não pense que o mal é simplesmente o diabo que está à nossa espera. O mal, muitas vezes, está dentro do nosso próprio coração. Quando a gente fala assim: tudo isso é bobagem. O mal é dizer: eu já fiz muita coisa. O maior inimigo que nós temos neste tempo da quaresma somos nós mesmos. A preguiça vai bater, o desânimo vai chegar, a correria do tempo vai aparecer. Se você não for fiel até o fim, se você não lutar todo este tempo de quaresma, você não chegará ao fim. Se você não perseverar esses 40 dias, como é que você vai ter força para enfrentar ainda o resto do ano que está por vir? Por isso, amados irmãos, peçamos a graça de Deus para que no dia de hoje nós possamos então crescer em fidelidade, crescer nesse amor a Deus, para que tudo aquilo que nós fizermos nesse tempo de quaresma nos sirva para a nossa salvação, mas sirva também para a santificação da nossa casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.